Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a essa roda. A roda está aqui, mas sintam-se desde já integrantes dessa roda mesmo. A ideia é que a gente esteja aqui, vocês aí, mas que todos possamos nos dar as mãos. A Vanessa já falou sobre o tema, que é a poética, que é uma pergunta super ampla. O que é poética, né? Poética é muitas coisas. E a gente tem aqui 3 debatedoras que acho que vão nos dar muitas luzes a respeito das poéticas, muitas possibilidades de se fazer poesia, se fazendo ou até não se fazendo poesia. Apesar da ideia inicial ser não fazer um currículo de cada pessoa, eu não resisti, porque são 3 figuras muito interessantes que a gente tem aqui. Então, eu vou fazer um currículo que não é exatamente um CV, mas queria, antes de chamar cada uma delas, falar brevemente quem elas são, caso alguém aqui não saiba. A Beth Belli... Não, a Beth sobe, aí eu falo quem é a Beth. Pronto, agora que eu tenho uma companhia, eu posso sentar. A Beth Belli, ela é presidenta, ela gosta de se apresentar como presidenta do Ilu Obadmin, que é um coletivo que a gente vê pelos aplausos que as pessoas sabem exatamente o que é. Uma das coisas mais bonitas que a gente teve no Carnaval de São Paulo, esse ano, inclusive, foi o Ilu, que é esse grupo formado só por mulheres que tocam os tambores. O tambor no Ilu é uma forma de empoderamento feminino. E a Beth é uma mistura, vou pegar sempre definições dela própria, ela é uma mistura de Oxóssi, que é o orixá da floresta, com Yansan, senhora dos ventos e da tempestade. E o Ilu é também isso, uma explosão de temas africanos, uma explosão de feminilidades que a gente conhece, outras que a gente conhece menos, como as mulheres do cangaço, por exemplo. O Ilu também é uma forma de ocupação do centro de São Paulo, e, num momento como esse que a gente vive, isso não é pouco. Aí é até um diálogo com o trabalho da Eliane Café. E eu queria aproveitar para deixar uma dica aqui, apresentando a Beth, de um filme que está na Ciranda, que eu assisti e que me remeteu muito ao significado do Ilu, que é um filme chamado Folie, que é um filme que nos mostra que todas as coisas são ritmo. Como diz um dos personagens, todas as coisas, todos os trabalhos, todos os barulhos, toda palavra é ritmo. E os tambores do Ilu representam muito isso. Então, é a Beth, que é uma das nossas proseadoras. E agora eu gostaria de chamar a Eliane Café, que é cineasta. Bom, a Eliane Café é diretora de filmes que eu defini aqui, que são filmes que recriam e reinventam uma poética das imagens. Ela é uma visão minha também, né? Mas que é uma cineasta que acredita muito no poder da fabulação. Isso é algo que eu sempre encontro muito nos seus filmes. Um dos filmes prediletos dela, para mim, é o Narradores de Javé, que se passa numa cidadezinha que vai ser inundada para a construção de uma hidrelétrica. E, para salvar a cidade, os moradores eles resolvem narrar a história do lugar para mostrar que aquele lugar é importante. Então, é um filme sobre o poder da narrativa, o poder da poética, por isso que eu achei legal fazer a referência a esse filme aqui nessa roda. Acho que tem muito a ver com as coisas que talvez aconteçam aqui hoje à tarde. Um pouco a narrativa, às vezes, pode salvar o real. E também é entre o ficcional e o real que a Eliane trabalha no seu último filme, que é o Era o Hotel Cambridge, que é um filme fortemente político, um filme fortemente estético, que também está na programação da Ciranda. Me parece que ela fala muito sobre identidade, sobre o se construir, sobre o tentar dar conta da vida que, às vezes, nos escapa. E esse tentar se construir, essa identidade, tem muito a ver também com
todas as pessoas que trabalham com educação e trabalham com a infância. E, por fim, eu queria chamar a Cristiane Paoli Quito. A Quito é a nossa artista múltipla. Ela é uma diretora teatral que fez peças muito importantes nos anos 1990, e ela partiu também para a dança, para a pesquisa de linguagem, da consciência corporal, que une várias artes e poéticas. Ela é alguém que crê e que vive a linguagem, né? Acho que a linguagem ela pode significar tudo, e ela define um pouco o nosso lugar no mundo. Agora eu já estou me confundindo aqui, mas assim como eu falei de um trabalho da Eliane Café, eu vou falar da Quito, conheço bem menos o trabalho da Quito, infelizmente, mas ela é diretora de uma das grandes peças, eu acho, do teatro contemporâneo brasileiro, que é a Aldeotas, que é uma peça com o Gero Camilo, que trabalha muito com a ideia de memória, de vivência, e, assim, de algum jeito, assim como a Eliane, tem esses temas que estarão aqui na nossa roda. E a Quito também vai poder dividir com a gente o seu trabalho e as suas pesquisas em torno do clown, que é essa figura que, de novo, representa a inadequação do homem diante da vida. Ela, além disso, tem trabalha neste momento, com o teatro, que ela não chama de infantil, que ela chama de teatro em horário infantil. Bom, resumindo, como vocês viram, a gente tem aqui 3 pessoas que vão poder nos nutrir de histórias mais que suficientes para a gente pensar a poética, pensar as possibilidades da infância, as possibilidades das poéticas como um caminho para a construção da liberdade, das poéticas como uma forma da gente ir movendo as coisas do mundo e se movendo também. No meio, de novo, disso tudo que a gente está vivendo no país, acho que essa possibilidade de movimento pela linguagem, para roubar um pouco aqui o que a Quito fala, não é uma possibilidade pequena, ela não significa pouco. E separei aqui uns trechinhos de algumas coisas que espero que sirvam mais como inspiração para todas nós, para vocês e também para vocês. Então, eu peguei da Lia de Itamaracá um versinho que fala sobre o que é a ciranda, que eu gostaria que funcionasse como um convite para que todo mundo participasse. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós. A melodia principal, quem guia é a primeira voz. Para se dançar ciranda, juntamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. Não por acaso também, todas essas 3 mulheres que estão aqui trabalham de forma coletiva, elas dão as mãos para muita gente e para muitas criatividades para fazerem o trabalho delas. Eu diria que todas as 3 são orquestradoras, no sentido de que elas conseguem mover energias para criar algo. Daqui a pouco, eu juro que eu já estou quase terminando, mas uma outra fonte de inspiração que eu queria deixar para a nossa conversa vem de um outro filme que está na ciranda, que é o filme do Alejandro Jodorowsky, que é o cineasta chileno, que é um filme sobre a poesia. Ele brinca com o onírico, com a linguagem, com as cores. E tem um momento do filme que acho que tem bastante a ver com essa edição, que é o que te nutre, que o personagem do Jodorowsky diz: não há nada melhor para o homem que beba, que coma e que se alegre. Então, além de refletir, a gente pode também tentar se alegrar aqui. E tem uma cena muito interessante sobre poesia, em que ele vai visitar um amigo, e esse amigo tem o quarto dele repleto de poemas, todas as paredes ocupadas por poemas, aqueles poemas escritos, e o protagonista, que é o Jodorowsky, olha para o chão e diz: há poemas escritos até no chão, essas coisas tão maravilhosas vão se perder, preocupado com aquilo. O amigo se vira para ele e responde: tudo vai se perder. Nossas almas vão desaparecer. Não importa, nossos sonhos vão desaparecer. E mesmo nós, pouco a pouco, vamos nos dissolver. A poesia é como uma águia que atravessa o céu deixando rastro.
um poema atinge a perfeição quando arde. E, antes de encerrar, mais um trechinho de um poema que é do Manuel de Barros, que acho que faz um bom preâmbulo para o início dessa conversa e dessas memórias. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias. Então, acho que teremos aqui uma conversa também sobre as insignificâncias. Só para organizar um pouquinho, o que a gente vai fazer é, cada uma delas vai falar cerca de 20 minutos, e depois estaremos todos convidados para a roda. O meu papel realmente é só de tentar ser uma mediadora, no sentido estrito dessa palavra, de tentar alimentar o diálogo de vocês as três com o público. Um pedido que a Vanessa fez é que a apresentação se desse por meio de uma memória infantil das nossas convidadas. Eu desobedeci, resolvi fazer um pouco o currículo delas também, porque não resisti. Mas a Vanessa também me pediu que, antes de falar das memórias delas, eu falasse de uma minha. Como eu sou bem mais prosaica, provavelmente a minha memória também é mais prosaica, né, e organizada, com papel e tal. Mas, quando me falaram em memória, imediatamente me veio uma brincadeira que foi muito importante na minha infância, que era uma brincadeira com lápis. Mas eram pequeníssimos lápis, que sobravam. Eu não sei como eles se formaram, como aquela comunidade cresceu daquela maneira. Não sei se você pegava na escola, mas eles eram todos pequenininhos. E eles eram um orfanato. E eu tinha uma lista, olha isso, quando eu falo da organização, vê que a culpa não é do doutorado. Eu já tinha uma lista com o nome de cada um deles e a idade. E eu tenho 2 irmãos, mas eles são bem mais velhos que eu, 9 anos e 11 anos mais velhos. Vivia só com a minha mãe e com eles, fui criada sem pai. Tive uma infância, falando uma infância solitária, não é bem verdadeiro, mas não é uma infância com irmãos, com primos. Minha mãe não tinha família aqui no Brasil, então acho que tinha uma solidão. E esses lápis eram a minha turma. E até ali no café que eu pensei melhor sobre isso. No fundo, esses lápis, eles exercitaram dentro de mim tudo aquilo que eu podia ser. Então, tinha uma lapisinha loirinha, amarela, que era ótima com música. E tudo que ela cantava, sempre ela era melhor. Tinha uma que era boa no teatro. E o que eu contei para elas, que eu também jogava muito basquete com esses lápis. Eu tinha uma cesta de basquete no quintal, e quando eu ia para o quintal, quem estava jogando eram sempre os lápis. E quando tinha os bons, e tinha os ruins, e as cestas e tal. E tem só uma memória triste desses lápis, eles ficavam num envelope pardo. E eu tinha uma cachorra que atacou 2 lápis. E eu chorava muito. E minha mãe, lá pelas tantas, realmente falou, né, veja que não é motivo para tanto. Ana Paula, mas são só lápis, você substitui. E era impossível. E um desses lápis que foi atacado era o Robertinho, que era um lápis preto, e ele era ótimo no basquete. E depois desse ataque da cachorra, ele ficou todo ferrado, feio. Ele nunca mais conseguiu fazer nenhuma cesta. Esses lápis alimentaram em mim, durante muitos anos, sem brincadeira, um certo fascínio pela ideia de adoção, que eu nunca concretizei. Os meus lápis se foram, e o desejo de ir a um orfanato mesmo nunca aconteceu, mas eles são muito parte, eu acho, da minha construção infantil. Comecemos, então. Vou ler a memória da Beth, e aí a palavra está com a Beth.
Cadê a Beth? Aqui. Minha memória de quando criança é que eu adorava desmontar e tentar remontar novamente relógios e rádios portáteis velhos. Quando escrevo hoje sobre essas memórias, chega a me dar um prazer na alma. Minha mãe nem brigava. Creio que ela percebia o quanto eu ficava horas e horas brincando com aqueles objetos. Com certeza, eram momentos de sossego para ela. Eu fui muito moleca e ainda sou. Outras brincadeiras que me nutriam muito eram as brincadeiras espaciais. Empinar pipas, carrinho de rolimã e bolinhas de gude. Entre essas, empinar pipa era a favorita. E minha mãe não gostava muito, porque ela achava que era coisa de menino. Mas, de certa forma, minha mãe criticava, ela não me proibia de brincar com essas brincadeiras ditas de menino. Agradeço muito a ela pela pessoa que me tornei. Nasci e cresci na periferia de São Paulo, no bairro da Brasilândia. Tive uma infância muito rica, que me tornou a mulher que sou hoje. Bem-vinda, Beth. Oi, estão me ouvindo? Boa tarde. Quero agradecer, primeiramente, aqui Vanessa, que me fez esse convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder ser a primeira a falar também, que dificilmente nós, mulheres negras, está na primeira fala, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui falando para vocês. E aí, eu não vou falar muito agora, nesse momento. Eu fiquei pensando, puxa, as poéticas, né? Então, eu pensei, vou começar a falar, ou começar a fazer essa ciranda com as abaiomis. Vocês ganharam, certo? Então, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes de vocês, eu precisava que alguém desse uma... Não, só segurar aqui. Pode segurar? O que tu vai segurar para mim? Nasceu para isso. Então, como tem muito... Agora não precisa mais. Não? Obrigada. Bom, vamos lá. Essa boneca... Esse negócio vai dar... O negócio não está querendo ficar aqui. Engraçada, né? José. Oi. Alguém da plateia conhece as abaiomis? Poucas pessoas conhecem as abaiomis. Quantas? Tá vendo? Bastante conhece as abaiomis. Então, existem muitas histórias das abaiomis. Eu gosto, de preferência, contar essa, porque, além de contar essa, eu também acho que tem muito a ver com a construção do Ilu. Também. Então, assim, existiam uns povos no lugar do continente africano. Esse povoado também tinha uma liderança, um rei e uma rainha. Ou, de preferência, uma rainha e um rei. Nesse povoado, todos viviam plenos, em comunhão, com a natureza, com a terra, consigo mesmo, como disse o professor Paulo ontem. A natureza não está fora da gente, a gente é a natureza. Então, era um povoado muito fértil, a terra muito fértil, tinha muita abundância. Esses gozavam... Acho que eu vou precisar que você segure mesmo, Kita. Esses gozavam de felicidade. Opa! E não... de felicidade. A felicidade só não era completa porque a rainha e o rei não tinham nenhum filho. E aí, de tanto tentar a dar à luz uma criança, a rainha chega a ficar grávida e nasce a Abaiomi, que é a felicidade. Mas a Abaiomi mesmo, a Abai é encontro, Omi é precioso.
Então, esse encontro que a gente está aqui é precioso. Então, são encontros preciosos. E nasceu a Bayomi. E a Bayomi era muito esperta, né? E, como todo mundo sabe, o continente africano, né, onde nasce a humanidade, queiram ou não, é lá que a gente começa a humanidade, tem muitas riquezas. E essa mãe criou a Bayomi com muitas brincadeiras. E uma delas era construir essas bonecas. E o interessante é que essas bonecas ela não têm costura, né? Não tem linha, não tem... Certo? Tá. E elas são feitas de retalhos. Ao passar do tempo, 5 anos depois... Opa, obrigada. Aqui está uma performance, a gente criou uma performance. Não tinha combinado isso, não, mas criou uma performance. Passados 5 anos, a Bayomi, com suas amigas e amigos que viviam, foi passando esse ensinamento que sua mãe passou na construção das bonecas. Bom, infelizmente, isso aconteceu, e é histórico e é real. Chegam os brancos, os europeus, para colonizar, escravizar. Então, quando eles chegam, eles fazem a captura, né, dos escravizados e deixam e chegam à noite, pegam todas as pessoas da vilagem, né, e prende no baobá, que é uma das árvores mais importantes para o povo africano. É lá onde se aprende tudo. Os ensinamentos são feitos embaixo do baobá. Bom, e aí eles deixam lá e dizem, olha, amanhã a gente vai passar e a gente vai pegar vocês e levar para o outro lado do Atlântico, que todos sabem aqui. E nessa, a Bayomi, como era muito esperta, pensou rápido, era quase o Quiricu, esperta, rápida e articuladora. As crianças já são articuladoras. A gente acha que a gente ensina algumas coisas, elas são muito mais articuladas. Então, a Bayomi teve uma ideia. Falou, bom, gente, por que a gente não tira nossas roupas, constrói bonecos grandes, certo? Do tamanho natural, e prende e fazem várias. Assim foi feito. Todos tiraram a roupa e fizeram esses bonecos, colocaram novamente esses bonecos aonde estavam os seus, né, todos acorrentados, que, na verdade, não era ainda... Estavam amarrados. A Bayomi, como quase um Quiricu, desamarrou todas. E, quando os brancos europeus retornaram de manhã, quando eles chegaram, não tinha mais, só tinha aqueles bonecos. Provavelmente, eles devem ter assustado bastante e disse, deixa para lá. Enquanto isso, a Bayomi ia fazendo sua fuga e à procura de liberdade. Então, a Bayomi também é um símbolo de resistência e um símbolo de liberdade para a gente. É isso. Então, vamos fazer agora ela. Porque tem um filme que chama Raízes, foi uma série que passou muito tempo atrás, e ele ensinava, um mestre, ele ensinava e dizia assim, ensine ao homem ou à mulher que está algemada ao seu lado, e assim seremos a única nação. Ensine tua língua, porque isso foi uma maneira de manipular, misturar, ensinar as línguas, separar, para poder fazer o que vocês sabem também. Então, vamos fazer o caminho inverso. Troque com as pessoas que estão do seu lado. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Muito bem. E aqui, vocês têm 2 pontas. Certo? Agora, a gente vai fazer a caminhada de Bayomi. A luta começa desde cedo. Certo? Conseguiram? Depois o pezinho? Vocês ficaram com 2 pontas, certo? Sim. E dá um pezinho, faz um pezinho. Aqui são os pés de Bayomi. Aqui a Faz cabeça, um lazinho embaixo, é a isso. cabeça, e esse que sobrou aqui são os cabelos de Bayomi. Agora, vocês receberam uma pequena,
Sim? Então tá. A pequena era essa. Essa aqui era menor que essa. Não, mas é... Aqui. Essa é essa pequenininha. Ah, tem outra. Entendi. Posso seguir? Tudo bem. Não, tem um recado na cara aqui. Embaixo da cabeça da Abayomi, vocês vão fazer um outro nozinho que vai virar o braço de Abayomi. Ai, que fofo. Os braços dela. Aí, eles são Abayomi, pronto, já vestida, linda. Vocês ganharam um pequeno pano colorido. Agora, a gente vai dar 5 minutos para vocês ir fazendo como vocês quiserem, né? Vai escutando, vou falando e tal. Aí pode cortar no meio do tecido, colocar, fazer uma casca, pôr um turbante. Aí, trabalhar com as mãos. O que significa a Abayomi também, fazer essa Abayomi? E por que eu escolhi fazer a Abayomi? Para também falar do Ilu. Primeiro que somos mulheres que se juntam para tocar, para conversar, para discutir, para resolver os conflitos, porque Ilu-Obá é muito bonito, reúne muitas mulheres, e o nosso instrumento, né, de comunicação é o tambor. Né? Não importa se essas mulheres são, desde no Ilu-Obá, tem desde mulheres que vivenciam, né? Infelizmente, que tem casos do Ilu, desde uma moradora de rua até uma pós-doc no Ilu. Né? E isso é interessante porque a gente criou, eu não criei esse trabalho sozinha também. Nós somos em 12 mulheres que estão à frente desse trabalho. Eu sou fundadora e tudo mais. E, por causa da minha história com o tambor, eu criei esse trabalho. Se o tambor me empoderou, por que não empoderar outras mulheres também com ele? Então, essa ciranda, esse círculo, né, de aprendizados que a gente tem, a linha de pensamento, né, o que nos une é o tambor. Mas também tem durante o Ilu vai fazer 12 anos, e durante 12 anos, como diz minha parceira ali, que está sentada ali, Mazé Sintra, que está ali, que é a segunda regente do Ilu, a gente dizia, a gente só queria tocar. A gente só queria tocar. E o Ilu tomou uma proporção muito grande, porque com a beleza, com a riqueza, também com o reconhecimento, também chega as questões, também chegam os conflitos. E como resolver esses conflitos? Vou dizer um conflito do Ilu, nesses 12 anos que a gente vivenciou e vivencia ainda, que é ser um trabalho de cultura negra. E no início, agora eu acho que o Ilu está ficando muito mais negro, muito mais preto, mas era um trabalho onde as mulheres negras não eram a maioria. E de uns 4, 5 anos para cá, Cris também, outra parceira, está ali, Cris Blue está ali, que pode também dizer isso. Isso vem acontecendo, mas também porque a gente começou a fazer ações para isso. Então, a gente criou bolsas para as mulheres negras. As mulheres negras não iam deixar de tocar no Ilu, porque o djembe é um instrumento mais caro. A gente foi atrás de projetos, de grana, para poder atender essas necessidades. A gente criou projetos que chamam Que Batuque é Esse, para levar esse batuque também para a periferia, porque o Ilu está no centro de São Paulo. Né? E, como todos sabem aqui, a população maior negra está na periferia. Então, também foi um outro projeto do Ilu sair do centro e ir para a periferia também.
E também, de um tempo para cá, as mulheres negras do ILU queriam meu posicionamento, por que eu criei o ILU, né? E por que ele não poderia ser mais negro. Eu disse, primeiro, quando eu criei o ILU, eu sou percussionista desde 1987, então, quando eu criei o ILU, eu já tinha uma caminhada com essas mulheres não negras também, que hoje fazem parte da diretoria do ILU, e eu tinha uma questão comigo. Primeiro, trabalhar cultura negra, né, porque eu sou uma mulher negra. Segundo, juntar mulheres. E acho que agora... e era muito difícil as mulheres negras chegarem, né, no centro, ou chegarem a ter instrumentos. Agora, com o tempo que o ILU tem, né, que a gente não tem sucesso sem trabalho, porque todo mundo fala, nossa, o ILU é tão famoso, mas não tem nada de famoso, é trabalho. É muito trabalho, não é pouco trabalho, não, é muito trabalho. Então, isso determinou também que a gente fosse fazendo a nossa caminhada e, assim, trazendo as mulheres negras para dentro desse trabalho, né? E esse conflito foi muito bom, inclusive, né, para a gente olhar para esse trabalho e dizer, realmente, nossa, não tem muitas, nós não somos a maioria num trabalho de cultura negra, né? Então, todos os projetos possíveis, todos os financiamentos possíveis que eu posso fazer junto com uma equipe de trabalho de mulheres que escrevem projetos, inclusive, também, a gente tenta... tenta não, a gente faz isso acontecer, né? Então, e isso é muito bonito, porque é importante que as mulheres brancas do trabalho também saibam quais são as nossas histórias, quais são as nossas correrias, quais são o dia a dia, cada leão que a gente tem que matar. Porque, tudo bem, é importante falar, é importante nós se juntar, pessoas negras, é importante, mas é importante eu estar aqui falando que aqui na plateia não são a maioria, novamente, negras. Então, é importante vocês ouvirem também, né? Não é uma invenção, é histórico isso. Então, e é importante a gente falar para um público também, no geral, porque vocês têm que saber a real história da gente, né? Então, eu vou fechar minha fala com esse pensamento, para a gente multiplicar e fazer as mudanças necessárias. São 500 anos que a gente vai ter que desfazer. É muito trabalho, mas a gente está aqui para isso. E as próximas gerações podem ajudar muito, mas vocês também têm que passar isso. Então, eu vou cantar uma música para vocês, que é uma música que foi feita por uma mulher do ILU, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está proseando aqui. Agora eu vou precisar que aqui está ótimo. Deixa eu ver se eu consigo tocar aí. De um reino distante eu vim, Nigéria, Congo, Benim. Dentro de um porão escuro atravessei o negro oceano sem fim. Tudo que eu tinha eu deixei, num porto novo embarquei. 7 voltas nas aves dos crescimentos eu dei, mas guardei na alma a minha bagagem, memórias e forças, coragem, palavra, oração ancestrais, tambores e amores e cores demais. Numa tal riqueza nunca se viu, toda essa beleza veio de navio. A África negra foi recriada no Brasil. De uma tal riqueza nunca se viu, toda essa beleza veio de navio. A África negra foi recriada no Brasil. Obrigada. Seguir a ordem reta, sim. Quito agora, pode ser? Eu já fui pedestal. Os Três Patetas, Lucille Debol, Chaplin, o Manda-Chuva, Arrelia, Piolim e alguns bichos. Esses eram alguns dos meus companheiros de universo infantil. Sempre adorei jogar, brincar.
Sou a caçula de 3 irmãos que brincavam de esconde-esconde, jogar bola, andar a cavalo, nas férias no sítio dos meus avós. Para fazer parte, eu deveria sempre me superar. Então, eu treinava muito, dava atenção aos detalhes, mesmo sendo, no mínimo, 3 anos mais nova. Perdia sempre. Mas dava trabalho. Aprendi a me frustrar, a fracassar e, às vezes, a ganhar. Como era a única menina, também brincava muito sozinha. Aprendi a ter a imaginação e o faz de conta como bons companheiros. Carrego até os dias de hoje valores intrínsecos que aprendi desde a primeira infância, estudando em uma escola que aplicava a metodologia de Maria Montessori. Essa pedagogia, muito em moda nos anos 60, procurava observar a natureza da criança, deixando que, em seu tempo e ritmo, sua evolução aconteça, conforme sua necessidade de absorção do mundo à sua volta. Quando chegávamos à escola, tínhamos o que chamavam de permanência, um período de mais ou menos 1 hora para completarmos a lição ou irmos à biblioteca ou nos interessarmos por alguma outra atividade dentro da sala de aula. Muitas vezes, eu escolhia ficar contemplando pela janela uma árvore enorme e um jardim de verde bastante intenso. Talvez a minha atividade, em boa parte dessa permanência, fosse dedicada à contemplação. Quando criança, tive muita liberdade para brincar e jogar. Bom, acho que, na verdade, eu continuo brincando e jogando. Eu faço teatro há 40 anos, né? Sou das artes cênicas. E meu foco é o brincar, é o jogar. Quando eu estou numa sala de ensaio, né? Ou mesmo numa sala de aula, o que eu tenho como princípio é estabelecer o jogo entre as pessoas que estão ali. E com o espaço também, né? O jogo, na verdade, é o teatro. É como a gente se relaciona dentro do teatro. O jogo é relação, através de regras. Regras que podem nos nortear, mas que não são necessariamente rígidas. Elas podem ter flexibilidade. É assim que eu acredito o jogo, né? E, nesse brincar, eu acabei caindo no palhaço, né? Uma das linguagens com a qual, né, também trabalho há muitos anos. O palhaço é essa oportunidade de lidar com o fracasso, né? Coisa que a gente foge o tempo inteiro. A gente não quer jamais fracassar, porque, na nossa sociedade, a gente, a partir de uma certa idade, né, depois dos 5 anos, hoje a partir dos 5 anos, mas acho que talvez na minha época a partir dos 7, né, a gente ia para a escola, né, e ali a gente vai aprendendo a não errar, né, a nos colocar de maneira, né, a sermos os melhores, né, a darmos certo. E o palhaço faz justamente ao contrário, né? Onde está o seu ridículo, onde está a sua falha, né? E, através da sua falha, você pode ser amado, né? E isso é uma inversão do jogo, né? É uma subversão, né, dos meios de caminhos estruturais que a gente vive né, na educação. Mas que a gente é educado até, né, fazer faculdade, se for possível, né? Ou mesmo que não faça, vai trabalhar e vai ser aquela figura que, né, deu certo. O que é dar certo, né? Então, o palhaço te libera, né? Porque o dar certo para ele é talvez ser o melhor pedestal que você puder ser, né? Então, assim, essa liberdade de brincar com as coisas e, principalmente, não se levar a sério, né? Deixar que o mundo te, né, leve vantagem de você, né? Eu vi, né, Vanessa me trouxe me mandou alguns filmes do Chaplin que estão aqui em cartaz, ou Buster Keaton, né? Essas figuras são exatamente isso, né? Uma subversão de uma ordem estabelecida e, através disso, fazer rir,
né? Deixar desopilar, brincar, não se levar a sério. Então, eu queria lembrar que a criança brinca muito seriamente, né? Ela brinca de maneira muito séria. Aquele momento, né, que ela está lá com a sua bonequinha é o momento mais, né, presente possível. E acho que assim a relação desse espaço de presença que a gente pode ter ao brincar é uma das coisas mais saudáveis que a gente vai levar para a vida, né, no transcorrer da nossa vivência, né? Essa relação de presença, desse estar em prontidão, é fundamental, né, para que a gente possa realizar uma qualidade de contato com o outro em cena. Eu trabalho com uma arte viva, né? É interessante porque trabalho também com a improvisação, né? Quando a gente tem vários espetáculos que eles acontecem no momento presente. Então é necessário que estejamos muito vivos, né? Acho que a Eliana sabe muito bem, né, como é que é esse estado de presença, assim como estar na rua, né, com toda aquela gente tocando com você. O que é que você precisa, né, acionar, que é uma presença intensa, né, vivificada, né, na experimentação do que a gente está fazendo aqui. E o que a gente está fazendo aqui enquanto vida? Né? O que nós estamos fazendo aqui agora? O que nós estamos, né, aproveitando esse instante? O que foi fazer essa boneca, ouvindo, né, Beth falar? Né? O que estamos realmente vivenciando dentro das nossas artes? Né? Então, isso, assim, eu sou uma figura que eu sou uma contadora de história. Acho que eu sou uma contadora de história através de linguagens. Já trabalhei com teatro de bonecos, com circo, com dança, né? Hoje em dia trabalho muito com a relação de literatura transposta para o teatro. Me enveredei para esse teatro que eu chamo possível para o horário infantil, porque acredito que quem leva a criança ao teatro é o adulto, né? Então esse teatro para crianças e para o adulto estabelece o diálogo entre esse adulto que tem uma alma de criança e essa criança que deseja ser, né, um adulto um dia, porque ele não tem, apesar de ter o complexo de Peter Pan, a maioria, né, deseja ser adulto, né? Fazer 18 anos logo, fazer 10 anos logo, né? Fazer 8 anos, parece que isso tudo vai fazendo se desenvolver a relação de condições de estar diante da vida, né? Ao mesmo tempo, a relação imaginativa da criança ela tem maior espaço, né? Então, às vezes, fazer esses espetáculos para as crianças é acionar também esse espaço imaginativo. E, para mim, assim, às vezes, eu faço espetáculos onde o que eu intento fazer é articular a imaginação do espectador. Teatro, muitas vezes, estrutura excessivamente, né, todas as condições de teatralidade, que seja seu cenário, a música, o figurino, né, a coreografia estruturada. Às vezes, o que é delicioso é deixar, o que eu gosto de fazer, é deixar as coisas quase num rascunho, num desenho, né, num desenho que não se completa por inteiro, para que o espectador possa completar esse desenho, expandindo a sua imaginação, né? Então, por exemplo, quando Ana Paula lembra de Aldeotas, que é um texto de Gério Camilo, interpretado por ele, inicialmente feito com Marat Descartes, né? Aliás, né, acho que no Narradores de Javé, Gério está também, não é? Então, assim, um ator
bastante rico, né, na sua relação imaginativa, né, e na comunicação. Esse trabalho é justamente assim, não tem música, não tem cenário, praticamente é um tapete e uma tela para a luz, né, rebater e trazer essa coloração, mais coloração do que coisas determinantes, mas que o tempo inteiro não tem a localização, não tem absolutamente nada de recurso que te leve exatamente a construir e a definir o que é que está sendo visto na cena, senão a palavra que vai ser contada, que está sendo contada, o jogo entre os atores. E era muito interessante como muitas pessoas me diziam: nossa, aquela música que você arranjou para tocar naquele instante do encontro entre as primas, e que primas eram aquelas? Não tinha nem a música e muito menos as primas, né? Só tinha os dois atores em cena. Então, isso assim, mas não tinha música? Não, não tinha música, né? Então, esse estado de acionamento da relação imaginativa é um estado que eu busco provocar através de um teatro onde também ele é feito com recursos, às vezes mínimos, às vezes não, né? Já fiz vários espetáculos com cenários, com figurinos, etc., mas, às vezes, com recursos muito parcos. Sim, porque nossa relação financeira, às vezes, ela é diminuta, né? É com pouco recurso que a gente faz, mas também porque é assim que eu acredito, que, às vezes, um rascunho, um desenho, nos leva muito mais a um desenvolvimento criativo, né? E onde nós vamos sair de um espetáculo revolvendo, rememorando, recriando aquele espetáculo, do que necessariamente a estrutura totalmente formulada, construída. E assim eu tento fazer para as crianças. O que eu sinto quando eu faço um espetáculo que tenho, né, o compartilhamento com o adulto para as crianças, em horário infantil, é que a gente não deve subestimar a criança, né? Quanto mais a gente subestima a criança, mais a gente a acachapa, né? Mais a gente chapa o pensamento dela. Quando a criança nos dá, às vezes, lições filosóficas com suas poucas palavras que a gente nem, né, pensou, jamais imaginou. Então, Manuel de Barros, né, tem um texto onde ele pegou as frases, todas as frases e pensamentos do filho. Eu não vou me lembrar agora qual é o nome do livro, mas é pura filosofia. Pura filosofia. O primeiro espetáculo que eu fiz para criança, uma crítica de teatro disse: o que essa mulher está pensando de falar sobre a morte para essas crianças? Isso foi nos idos de 90 e poucos, e isso, um dos assuntos que eu propunha era sobre a morte, né? O que é a morte? E o personagem primeiro que entrava em cena, ele se chamava Davi Luiz da Vida Duvida, né? E ele perguntava: eu existo, sim ou não? E você existe, sim ou não? Aí a outra figura dizia: claro que eu existo, então me prove. E aí a gente brincava, né? Assim, sobre esse tema, né? Sobre essa questão. Eu existo, sim ou não? Né? Então, aí depois, mais tarde, eu vim fazer de novo sobre o sexo, né? Era um espetáculo sobre entrevistas, né? Porque existiam 5 palhaços que tinham uma banda, e eles não tocavam absolutamente nada, eram péssimos, né? Mas né, cantavam vários clássicos, né? E o gostoso é que assim a criançada não conhecia aquelas músicas,
era um bossa nova, jazz, né? Cancioneiro popular, né? Mas os pais conheciam. Né? E quando uma criança percebe que aquilo que é de seu universo, o pai, ou a mãe, ou o adulto que o está acompanhando, está vivenciando aquilo e está se divertindo com aquilo que deveria ser dele, a criança se abre por completo e se dá o espaço de fazer perguntas aos pais. Então, isso, para mim, é muito, muito caro, muito importante, né, de abrir o espaço ao diálogo entre essas crianças e os pais. Continuo fazendo nesse viés. Né? Tem um outro que chama Meu Pai é um Homem Pássaro, de 2012, e de David Almond, né, que é um autor britânico, em que a menina cuida do pai, que é um pai que está depressivo. Né? Então, e o pai acha que é um pássaro. Ele tem certeza que ele virou um passarinho. Né? Então, às tantas, ela fica o tempo inteiro trazendo a realidade para ele. Né? E ele permanece vivendo sempre nessa flutuação de um mundo imaginário. Então, até que os dois entram, né? Ela aceita o pai do jeito que é, e aí os dois entram numa qualidade única. Então, assim, muitas vezes a gente vai reconhecer nas crianças que eles cuidam mais dos pais do que os pais cuidam deles, né? Então, essa atitude da gente reconhecer a criança como um igual, eu acho que é uma relação de humanidade, como também o negro, né? Somos humanos, né? Não importa se somos pequenos, grandes, coloridos ou não, né? É um pouco o que eu penso e paro por aqui. Vamos, então, para a Eliane Café. Já devia passar da meia-noite, todos em nossa casa de infância dormiam profundamente. Pode gravar. Vou começar de novo, hein? Já devia passar da meia-noite e todos em nossa casa de infância dormiam profundamente. Só eu acordada e tentando driblar o medo noturno. Encostada à minha cama, roncando levemente como um anjo, a Carla. Um bebê grande, de chupeta e abraçada no cachorro vermelho de pelúcia. Dei uma sacudida no seu ombrinho e ela, num sobressalto, arregalou bem os olhos. Sussurrei-lhe para descermos atrás de algo mais interessante. Imediatamente, sem pensar um segundo, ela escorregou para fora da cama e já tomou a dianteira. Com a fralda batendo no meio da canela, Carla nos conduziu direto para a cozinha e para o armário de despensa. Começou a tirar de dentro várias caixas de gelatina, de farinha, latas de ervilha, milho, pacote de arroz, etc, etc. Parecia que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Depois começou a empilhar tudo, devagar, com senso de equilíbrio e forma, e sem deixar a chupeta cair. Erguemos um lindo arranha-céu cubista. Talvez essa tenha sido a primeira arte que fizemos juntas. Carla é minha irmã, né, gente? E ela não está aqui hoje. E os narradores de Javé e esse também, a gente fez junta. E a gente briga muito, mas a gente se ama muito também. E é bem ela é assim, ela é mais nova, nunca largou a chupeta para mim. Então, na verdade, assim, quando o pessoal me chamou, né, para vir conversar aqui, aí tinha essa questão, né, que era assim o que te nutre. E aí para pensar um pouco, né? E aí eu pensei, e na verdade assim, eu acho que o que me nutre de verdade são as pessoas. São as pessoas. As pessoas às vezes também nos deixam subnutrida, né?
Mas elas também são as pessoas que alimentam a gente. Não tem muito como sair disso. E aí, eu só queria colocar assim, 2 assombros para a gente aquecer assim, a nossa conversa. 2 assombros que eu acho que... Por exemplo, quando a gente fala as pessoas, né, o que a gente está falando quando a gente fala das relações entre as pessoas? Aí a primeira coisa que a gente pensa é amigo, irmão, pai, namorado, a família da gente, ou, né, ou sei lá, as celebridades ou pessoas. Isso, de certa maneira, vem no primeiro momento, né? A gente pensa que a relação que a gente tem com as pessoas se dá só nesse nível, que nem a gente está tendo agora. O assombro vem de pensar, por exemplo, até falando no que te nutre, o leite. Vamos supor, simplesmente o leite. Vamos pegar o leite, não o leite que está no peito da mãe. Aquele leite que a gente, de manhã, abre a geladeira e pega o leite, e põe no copo, e toma. A gente pensa, na hora que a gente está tomando leite, como é que esse leite chegou ali, na geladeira? Como é que foi que ele chegou? Ele não chegou assim por mágica, certo? Onde que eu peguei o leite? Eu fui buscar o leite no supermercado, né? Ok, mas e daí? O leite, como é que ele chegou no supermercado? Aquele leite que eu estou tomando, alguém levou, certo? Alguém transportou o leite. E de onde o leite veio? Da vaca, mas a vaca não está ali. Quem é que tirou o leite da vaca? Foi um cara, sei lá, um camponês que estava lá. Mas onde que ele estava, esse camponês? Onde estava aquela vaca? Quem alimentou aquela vaca? Ah, sim, é o dono de uma fazenda. E ele vende leite. Ah, sim, ele é o dono de uma fazenda e aquele cara que está ordenando o leite trabalha para ele. Sim, mas trabalha em que sentido que ele trabalha? Não, ele é pago. Ah, sim, ele é pago. E qual é a relação que tem entre esse dono da fazenda e o cara que tira o leite? A gente vai fazendo essa rede e nós vamos indo para trás, para trás, para trás, para trás, não é? De repente, você começa a perceber que, se o caminhão que transporta o leite também ele não apareceu do nada, ele também foi construído, e de que maneira ele foi construído, certo? Se a gente pegar absolutamente todos os elementos que a gente se relaciona, as coisas todas, essa mesa, o copo, o microfone que eu estou falando, tudo, existem as pessoas. Nas relações que elas estão em todos os momentos da história, se a gente pensar, certo? Porque o caminhão, para ser caminhão, ele foi um longo processo até ele chegar a ser caminhão. Então, a gente pode dizer que, em todo instante, quando a gente está em relação com qualquer coisa contém nela a história inteira da humanidade. Ok, mas por que eu preciso lembrar disso? Porque a gente tem, diariamente, uma relação automatizada com as coisas, muito automatizada. Muito. Bom, mas e daí? E daí que eu agora faço uma brincadeira, bem rapidinho, seguindo a inspiração das meninas. Que é assim. Se eu falar para vocês, eu acho bem bacana fazer essa brincadeira, para a gente perceber o grau de automatismo que a gente tem. E vamos ver como é que nós vamos chegar no que te alimenta. Se eu falar assim para vocês, Aftazarden, dói, morradaziden. O que eu estou falando? Alemão. Alemão, certo? Vocês sabem que é um gramelô que eu estou fazendo, certo? Eu não sei falar alemão, mas Aftazarden, dói, morradaziden. Alemão. Ok, se eu falar para vocês assim, assaltar o caixa no fugir na Kombi. Mais ou menos. Eu não sou boa de gramelô. Hã? Japonês. Se eu falar, não sou boa de gramelô. Agora, gente, eu faço
um desafio a vocês, e eu dou qualquer coisa de presente, a boneca, qualquer coisa, se aparecer alguém aqui e poder me explicar agora, me falar agora, como é que o português soa. A gente sabe como o alemão soa, você falou, vocês identificaram o alemão, o japonês, o chinês. Gente, como que é o som do português? Tentam fazer. Do português, que a gente fala todo dia. Qual é o som do português? Por que a gente não consegue? Se a gente tivesse com alguém aqui estrangeiro que não soubesse o português e a gente explicasse na língua dele, por favor, faça como você ouve o português, ele faria. E a gente ia poder escutar, porque ele não ia saber, ele não ia usar as palavras, ele ia fazer que nem a gente fez, a gente ia poder escutar como é a nossa língua. Por que que a gente não consegue separar isso? E, no entanto, a língua a gente aprende, porque a gente aprendeu essa língua. Se a gente aprendesse chinês, nós saberíamos fazer o som do português. Nós não nós não nascemos com o português. Concorda? Por que a gente não separa? Porque, pensa bem, o som da palavra e o que ela significa é tão colado, vem tão junto, é tão aderido, o significante, o significado, tão aderido que eu não consigo separar em nenhum momento. Quando eu falo casa, vocês não conseguem ouvir o som da casa, porque vem o significado junto. Para que saber tudo isso? Porque aquilo que a gente acha que nos constitui naturalmente é uma construção, não é uma construção? Assim como o que está atrás do leite não é uma construção? Para que saber tudo isso, de novo? E aí eu chego onde eu queria chegar, que é o seguinte, gente. Eu acho que, às vezes, quando eu penso assim, nossa, é muito louco, né? Porque tudo que você faz, por que nós estamos aqui agora conversando? Para quê? Você estava perguntando. Ah, porque eu estou pegando referências para levar para o curso, com meus alunos, ou porque, não sei, porque eu quero aperfeiçoar a minha pesquisa. Qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa se refere a nós mesmos. Pensa. Qualquer profissão, qualquer. Não existe nenhuma ação humana que vocês podem imaginar aqui agora que não se refere a nós mesmos. Ah, não, mas nós vamos cuidar dos animais, para os animais não sofrerem como os homens. Isso está referido a nós. Qualquer profissão, o teatro só tem sentido para os homens, o cinema só para os homens, a música que a gente cria só para os homens. Então, ok. Então, se é só para os homens, essa passagem que a gente está aqui, ao mesmo tempo que evoca uma coisa de uma certa solidão, humano fechado nele mesmo, também remete, bom, então, já que o jogo é a espécie, e aí, como todos os seres da natureza, a espécie, a gente talvez está aqui para perpetuar e melhorar a espécie. Para que tudo isso, né? Porque eu acho assim, por exemplo, quando você faz essas perguntas, você começa a ver que o automatismo que a gente tem na vida e o hábito nos retira, muitas vezes, da possibilidade de a gente criar relações que não estejam tão padronizadas e mediatizadas, como essas que a gente vive hoje. Quando eu fiz o trabalho Narradores de Javé, como o filme Era Hotel Cambridge, principalmente o último, essa experiência do Cambridge, ela tem sido uma coisa tão transformadora, acho que na minha vida e na vida de muita gente que está envolvido ainda, porque o filme não terminou, esse filme não acaba nunca. Depois que a gente terminou de rodar o filme, a gente segue
numa relação com o movimento e com os refugiados tão visceral e parece que não acaba. Que mostra que, assim, que quando a gente sai do nossa zona de conforto, vamos dizer, e vai buscar o real, não tão esse real mediatizado, aquele real que a gente aparentemente domina e conhece, mas quando a gente faz esse trânsito e vai no real, o assombro aparece de novo na vida da gente, a capacidade de ficar assombrado. E foi o que eu vivi muito quando eu fiz o Cambridge, na relação com as pessoas. Eu não sabia nada de movimento de luta, de moradia, não tinha ideia do que era refugiados. Todo mundo fala, né, refugiados, como se fosse uma entidade. E agora, nesse trabalho lá, você vai descobrir o que é o movimento de moradia, você vai descobrir o que é o refugiado. E o que faz o trabalho ser criativo é porque existe, ao ir lá, a possibilidade de criar vínculo. Você cria vínculo, você faz amizade. E, quando você faz amizade e cria vínculo, você começa a se importar de verdade com a pessoa. E aí começa a possibilidade de a gente começar um trabalho transformador. Em que sentido? Em que faz da minha própria existência uma experiência, que é o que a gente está perdendo muito, quando a gente fica aderido às coisas, sem saber que as coisas são as pessoas. Então, era isso que eu queria trazer de reflexão. É até difícil, né, pensar numa pergunta. As falas foram tão estimulantes, nos levaram para lugares tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidos. Acho que eu vou tentar iniciar esse diálogo supondo quem está aqui, que já é um grande erro, porque não dá para supor, mas acho que a ciranda tem muito a ver com educação, tem muito a ver com infância. E eu acho que, na fala de vocês as três, apesar de não ter havido nenhuma referência direta à educação e a isso tudo que vocês relataram com a infância, acho que em todas elas existe esse elemento. Talvez eu também enxergue esse elemento porque eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, e, como a Lili falou, são sempre nós, né, que estamos. Então, é natural que vocês, sem querer, me fizeram pensar várias coisas a respeito do que eu estou dando para o meu filho, ou que eu quero dar, ou o que importa. Então, eu queria saber, talvez, de vocês, pensando, vou dizer rapidamente o que de cada uma me marcou em relação a isso, mas que vocês tentassem refletir um pouquinho sobre que coisas da formação de vocês, da infância, isso a gente vai ligar um pouquinho com as memórias também que vocês trouxeram, mas que ajudaram vocês a chegar a esses lugares, e que coisas foram como pequenos obstáculos colocados à frente de cada uma de vocês. Então, a Beth, por exemplo, falou do que é ser negro, sobretudo do que é ser negra, e do quanto o tambor te moveu, mas também mobiliza tantas mulheres. A Quito falou uma coisa que eu achei que tem muito a ver também com essa relação com a infância hoje, que eu fico imaginando, né, o que é lidar com a criança ou adolescente no meio de tanta ausência. A ausência que hoje se materializa no momento em que você responde o WhatsApp. O Laimert dos Santos fala sobre isso. Quando você pega
o telefone, e é só você pensar no olho do seu interlocutor, quando ele olha para o telefone, como tem um pedaço que vai, um pedaço seu que está indo embora. Imagino como isso hoje é complexo no lidar com a criança. E você disse que teve uma educação montessoriana, então queria saber se isso tem relação com a sua educação, como isso chegou até você. E acho que você também, Lili, falou muito da experiência e, assim como a Quito, falou muito da presença. E quando você fez essas perguntas, a gente também pode pensar muito na educação, né? A escola te deu essas respostas para essas perguntas tão loucas que você nos fez aqui? E essas perguntas são perguntas muito infantis, em alguma medida. Muito elaboradas, uma criança não as faria, porque elas têm um grau de elaboração, por exemplo, em relação à linguagem, que uma criança não teria, mas a natureza delas é um pouco infantil, né? Então, é mais ou menos isso. É mais uma provocação. Queria que cada uma falasse um pouquinho. Ou também, se achar que não tem nada a ver, não precisa falar. E aí, depois, a gente abre para o público. Oi, eu sou Jéssica, eu sou psicóloga infanto-juvenil, trabalho com crianças há mais ou menos 20 anos e achei muito interessante porque assim, uma parte do que todas vocês falaram, basicamente, para mim, tinha a ver muito com a coisa de contação de história. Eu fiquei pensando, porque assim, enquanto a Quito e a Eliane falavam, eu fui anotando algumas coisas. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, mas eu não anotei nada do que a Beth falou. Mas é claro que não, porque eu não podia, porque você estava ensinando a fazer uma bonequinha, então não tinha como eu anotar. Eu estava aqui imersa na experiência. E aí o que eu achei interessante foi exatamente isso, que acho que talvez, da forma como começou, né, de vocês resgatarem lembranças da infância, me deu essa coisa da experiência, que é uma coisa assim, basicamente, que a criança precisa. Eu já trabalhei muito com educação e agora no consultório eu vejo muito isso, assim, o quanto a gente precisa voltar para a experiência, o quanto a gente precisa dar a voz para a criança, o quanto é isso, né? Por que isso é assim? Quem te fez essa pergunta? Você já pensou sobre isso? Quem te falou isso, né? Então, eu achei muito interessante que todas vocês, de uma certa maneira, na minha visão, resgataram experiências e contaram histórias. E, a partir, acho que, das experiências de vocês, vocês foram tecendo coisas que tinham a ver com a infância, com o trabalho de vocês, com o resgate de sentimentos, de experiências. Então, eu queria assim, que vocês, se pudessem, falassem um pouco mais sobre a importância dessa troca de experiências no trabalho de vocês e o quanto vocês observam que isso faz diferença para as outras pessoas que estão na companhia de vocês. Oi. Bom, eu tenho um trabalho que é mais conhecido, assim, que é o Iluobá, mas eu também trabalho dentro do GRAAC, por exemplo, com música, na quimioterapia e nos quartos. E na brinquedoteca também. Então, quando eu chego lá, eu não olho para a doença da criança, porque isso é o médico que tem que fazer. Eu olho para o olho da criança. E, para mim, eu falo assim, bom, porque a criança está ali, ela vai continuar, mesmo ela tendo uma doença gravíssima, que é o câncer. Então, eu olho para aquela criança, olho para aquela família e vou começar a trabalhar com o imaginário dela. E, claro, ela o que eu vou levar para lá é ela que vai me dizer umas ferramentas de trabalho. Não posso levar um tambor para o GRAAC. Seria legal, né? Mas não posso. Então, eu levo, no mínimo, esse derbaque para lá. A forma de agir tem um trabalho que chama humanização com arte. Então, eu vou trabalhar com outra pessoa, né, que é uma criança e que está doente, e que ela vai me determinar o que eu vou levar.
E aí, só que não é só isso, então eu tenho um envolvimento inteiro, porque muitas pessoas que estão dentro da saúde esquecem, inclusive, por que elas estão lá. Então, também tem um trabalho junto com as enfermeiras. Então, eu faço parte de uma equipe da medicina, vamos supor, né? Então, eu faço hoje elas dizem que eu faço parte. Você é da equipe de saúde. Eu falo, que bom. Então, eu tento tirar. Eu não tento ir lá levar alegria, não é só isso, porque não é isso também, né? Tem coisas muito mais profundas. Eu tento realmente brincar com a criança, e ela que vai me dar a ferramenta que eu vou brincar. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, teve um dia, eu sou da área de música, mas esse espaço, de tanto tempo que eu estou lá, eu peguei e a enfermeira está lá, a criança está, uau, uma loucura, e ninguém conseguia pegar a veia dela, porque ainda tem isso. Os remédios de câncer, eles vão tirando, eles vão consumindo a veia, o tratamento, muitas vezes. E aí, então era difícil pegar a veia daquele menino. E aí ela tá querendo colocar, e ela não conversa com ele. E ela vai, não, mas você tem que tomar, mãe, segura, e ficou aquela coisa. Eu estou lá do outro lado, tocando aqui. E aí eu comprei uma lanterna que ela sai estrelas assim, e eu começo a girar ela assim. E isso, a luz sempre encantou com qualquer pessoa, né? Os adultos veem, eles dizem, ai, que bonita, imagina uma criança. E aí ela pode imaginar milhões de coisas. E ninguém conseguia chegar perto dessa criança. E aí eu fui rapidamente, levantei de trás da enfermeira, ele não me viu, de trás da enfermeira eu liguei a luz. Quando eu liguei a luz, ele parou de chorar. Ele, mãe, começou, e a mãe, nossa, estrela! E aí a enfermeira começou a falar da estrela, e ele falar da estrela e tal. Daí ficou, e até chegou uma outra enfermeira, ela conseguiu pegar a veia, e ele nem viu, e tudo acabou. E foi isso, por exemplo. Então, é isso. Confesso que, assim, se eu tenho resposta imediata do que aconteceu com aquela criança, talvez eu não tenha, né? Mesmo porque eu não estou em cena, né? E eu acho que o que eu percebo, e que eu percebo quando muitas crianças voltam, né? Teatro tem disso, né? E a criança, quando ela gosta de uma coisa, cinema também, filmes, ela quer ver aquilo de novo e de novo. Oi? Várias vezes. Ela quer ouvir aquela mesma história. Então, eu percebo que, às vezes, tem isso, tem um fluxo de crianças que voltam e voltam, né? E recebo bastante o feedback, às vezes, dos pais, o que aconteceu, que eu cheguei em casa, né? Sei lá, eu tinha um espetáculo de dança para a criança, dois feito com que eu compartilhei a direção com a Miriam Druve. Um é sobre Kandinsky e o outro sobre a Tarsila do Amaral. Isso eu sei que provocou enormes possibilidades de pintura, desenho, né? Porque também a gente fazia em escolas, ou mesmo depois a gente dava um pouco de espaço para essas crianças se expressarem, ou em dança ou em desenho, né? Isso a gente percebia o como isso às vezes estimula. E assim, eu pouco gosto de espetáculos interativos, né? Eu acho que a interação está na imaginação, né? Eu gosto da relação de contemplação, talvez até por conta desse viés próprio, né? De contemplar, né? Mas o contemplar, ele é ativo, né? Ele não é passivo, né? Ele está ali quase na relação meditativa, né? Onde os insights eles vão acontecendo, né? Eu adorei o vídeo que passou aqui, né? Porque essa questão da intuição, né? Ela é uma questão muito visceral na criança, né? Porque a criança é intuitiva, ela não tem o saber articulado, né? Como a gente tem,
né? Mas é de uma relação intuitiva, onde o se jogar é o que tem, e a recepção é imediata. Fazer teatro para criança é assim: se não tiver bom, ele vai falar, tá chato. Aí você vê os atores quase se matando na cena, né? Porque, né, tá chato, quer ir embora, né? Isso é real, isso é imediato, né? Assim como tem a coisa, eu quero ver de novo, eu quero ver de novo, e muitos às vezes assim não querem sair do teatro, né? Querem ficar lá, aonde aquilo aconteceu, né? Mais ou menos, não sei se te respondo. Eu acho que vou só situar um caso ali rápido quando a gente estava fazendo o filme, né? Sabe que a gente filmou o filme era o Hotel Cambridge, assim como os narradores, no próprio edifício, no caso do Cambridge, ou seja, a gente filmava dentro da zona de conflito, a gente não parava, quer dizer, o edifício não parava. E muitas vezes acontecia, quando a gente estava filmando lá, sabe aquela coisa de filmagem que fica todo mundo... Tem mesmo um coletivo, né, que está ali, tem como é que chama? Um operacional rolando forte. Então, assim, tipo, organizar o almoço da equipe, organizar o equipamento, organizar o figurino, as coisas que não dão certo, que a maior parte do tempo é isso, tanto que tem uma frase muito bonita do Fellini, que ele fala assim, eu acho isso tão verdade, gente, eu acho que, inclusive, para a vida mesma, que ele fala assim, o filme é o resultado de como a gente resolve os problemas de fazer o filme. Tipo assim, você vai trabalhar com o ator está doente, você tem que substituir. Aí aquele que entrou no lugar, de repente, fez um trabalho genial, que aquele... Vocês entendem? Então, o resultado da maneira como você vai resolvendo os problemas vai definindo a cara das coisas. Então, quando a gente estava filmando, tinha tudo isso. Aí, de repente, eu olhava assim para a equipe, né, aquele estresse enorme, aquele cansaço. Eu falei, gente, mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos contando uma historinha. Aí você olha todos aqueles marmanjos ali, né, trabalhando, e você estamos contando uma historinha. Só isso. E a vida do edifício acontecendo, ele saindo para o ato, aí voltando, aí você vê a vida agarrando assim no sentido mais árido dela, né? O pessoal chegando, cansado, tal. Aí, de repente, você fala, essa que é a vida mesma, né? Aí, de repente, está lá o pessoal e você propõe o jogo. O jogo. Gente, imediatamente, aquelas pessoas que estão ali naquela dureza, tal, elas se mobilizam para o jogo, para fazer a cena. E aí, quando você olha, você fala... eu pensava, nossa, a gente está fazendo só um filme, né? Que coisa perto do real. E, de repente, quando elas começam a fazer o jogo da cena, aquilo mobiliza de forma tão intensa cada pessoa que está ali, os não atores, eles mesmos, assim como os atores, né? E aí você vê que você está acessando uma parte daquelas pessoas que você não acessa de outra maneira, a não ser através do jogo. E aí você pode se perguntar, bom, a gente fala das crianças, a gente divide a nossa época assim, né? Criança, adulto, velho, passado, presente, futuro. Essa criança que veio, quando ela se desencadeou no adulto, ela não desapareceu, né? É a gente mesmo, de certa maneira. A criança está com a gente. Uma criança bem resolvida, mal resolvida, uma que está com mais complexo, a outra... E o que eu quero dizer? Que essa criança que a gente convoca, na hora de fazer o jogo, não importa qual o local. Se você está numa zona de conflito, se você está num momento onde só tem coxinha, se você está num lugar altamente... Não importa. Aonde você convoca o jogo, o ser humano vai entrar. E isso mostra, de alguma forma, que essa criança da gente, que essa gosta de jogar, né? Quando ela entra no jogo, ela mostra isso eu acho de um extremamente poderoso nesse sentido da ficção,
Porque, através da ficção, da brincadeira, você acessa partes do nosso imaginário que você não acessaria de outra forma. Então, resumindo, eu acho, a experiência das relações ensinam muito. E também diria a vocês que, para mim, ultimamente, o que tem mais ensinado é como a gente tem muita carência de ser escutado, de como a gente precisa ser escutado. A gente fala muito. Às vezes, a gente fala muito, nem permite que, na relação, o outro fale tanto, porque você quer ser ouvido. Imperiosamente, você quer ser ouvido. O que reflete um momento de muita carência também. E mais, de como nós, pessoas, seres humanos, né, a gente necessita muito do outro, do olhar do outro sobre nós, para nos legitimar. Daí que a questão que eu acho que você levanta, por exemplo, toda a questão do preconceito, a questão racial, a gente trata ela no nível político, no nível. Agora, se o nível político que existe no grau mais íntimo do subjetivo, que é político, você pode pensar isso. Se as pessoas se fazem e se reconstituem pelo olhar do outro, como esse olhar do outro te olha, é extremamente importante, não é? Extremamente importante. Isso que você falou sobre o futuro e a criança, e separar adulto, criança, me fez lembrar uma passagem do documentário que foi exibido aqui com os jovens e a educação, na noite de abertura, em que uma menina falava que um dos problemas dos jovens é que aquilo que eles são não basta. É o momento da vida em que eles são especialmente jogados para essa necessidade de futuro, né? Esse jovem no ensino médio, a menina dizendo que ela está ali. Por que tem que perguntar o que ela vai ser? Ela já é alguma coisa, né? Eu quero ler. Esse livro foi lançado ontem na Casa das Rosas, chama A Curva do Rio. E esse texto eu tinha escrito há muito tempo como uma fala infantil. Depois ele foi mudado, mas eu achei assim, dentro do contexto que a gente está conversando, eu achei adequado porque é essa questão do brincar. Porque nós, adultos, temos que brincar. Por mais trágico seja ser uma cineasta, vivenciar essa cena no documentário, eu acho que a gente está exercitando também isso. Então, isso aqui seria assim, um exemplo, um lembrete. Chama Uma Tarde de Verão. Uma lavava um copinho de plástico transparente para beber água no bebedouro imaginário. A outra passava manteiga no pão. No pequeno fogaréu, a irmã mais velha cozia arroz na panelinha. A dificuldade estava em descascar o abacaxi. Era enorme se comparado com a disponibilidade do espaço e a faca. Um perigo, dizia a mãe. O irmão macérrimo era um pai motorizado. Levava a família a passear com os bebês. Um deles, o irmãozinho. Entregou o relógio ao pai, entre aspas, o pai, para ele não perder a hora. Como iria abrir um envelope de correspondência naquele quintal de terra, onde os bancos eram o chão, na casa simulada ao ar livre, debaixo de uma parreira de uva? Tempos felizes, o de brincar de casinha. Difícil colocar todas as palavras, tarefa da professora Áurea. Eu sou a Etel Naomi, escrevi esse texto, mas eu achei, foi assim. Não sei se é uma meta, linguagem, uma imagem, mas é a chance da gente estar na cultura e exercitando, não é? O fato de participar dos eventos também é uma satisfação de brincar.
Qual foi o mote de entrar nessa questão tão profunda, né, do Hotel Cambridge, e se envolver com tudo isso? E como você falou que isso não acaba, você sente um pouco responsável por toda essa causa, como uma, já que você deu essa visibilidade ou está querendo dar, estamos aí divulgando. Eu vi o filme também, achei muito bacana. Eu queria que meus filhos adolescentes falassem, mas eles já ficam tão envolvidos com isso, vai querer ir para lá, a gente fica com medo, quando você falou de sair desse lugar do conforto, né? Como você ficou nesse desconforto, ou isso já está confortável? Enfim, essa trajetória que eu fiquei bastante curiosa. Sim. Então, eu não sei como que é para vocês, né? A gente... em muitos momentos da vida, né, você às vezes passa grandes períodos de contrário de conforto, né? Desconforto, e fica meio, por exemplo, no caso do cinema, né, tem uma hora que isso vira como uma referência, uma coisa que, para você ser o que é, você tem que estar fazendo. É muito louco isso, né? É a tal da identidade. Não sei como que é para vocês, né? Como se, por exemplo, se te tirasse o atabaque, se te tirasse o que a gente nessa altura do campeonato, né, da vida. Então, eu acho assim, chega uma hora, eu percebo claramente isso, quando que só acontece na hora que você entra numa certa idade. Sabe quando você era, falando já, né, de pequeno, quando a tua tia falava assim, o tempo passa rápido, com uma vida... Se eu ouvia a tua tia falando isso, é papo de tia, não é? Como o tempo passa, um dia você começa mesmo a, que nem sua tia, perceber que realmente o tempo passa. E não é uma coisa que dá para adiantar. Você começa a ter muito claro a dimensão e o tamanho da vida, numa certa idade. Você começa a encarnar, vamos dizer assim, o tempo da vida. E eu acho que, quando eu fui para o Cambridge, eu estava mais ou menos nesse desconforto, de sentir a finitude. Sentir essa finitude já acontecendo e tendo que enfrentar ela, né? Com tudo que está ao redor, teus pais que vão embora, tudo isso. E, quando começou o Cambridge, a coisa que estava na frente eram os refugiados. Todo mundo falava dos refugiados. E eu não sei se isso acontece com vocês também. Depois que você está pesquisando um assunto, que você fica lendo dos refugiados, tem uma hora que... porque você vai ouvindo tanta história de horror, que chega uma hora que as histórias mudam, mas são as mesmas. Entendeu? Uma foi estuprada, a outra perdeu não sei o quê, a outra... Aí chega uma hora que você está ouvindo a mesma história. Aí você começa a perguntar, que foi o que aconteceu. Bom, tudo bem, as histórias são terríveis, mas o que faz isso acontecer? O que está gerando essa onda? Ao perguntar isso, mudou completamente o foco na relação com o trabalho. Então, já não me importava mais, naquele momento, perguntar sobre o indivíduo, a história individual. Certo? Foi quando a gente foi para o território real, procurar os refugiados. E aí, ao procurar eles, na vida real, eles conduziram a gente para as ocupações. Eu nunca não conhecia o que era o movimento de ocupação. No trabalho com a ocupação, emergeu uma série de questões que é impossível traduzir assim rapidamente. E é uma coisa que tantas e tantas questões que aparecem ali diariamente. E aí, o que aconteceu? Quando a gente fez o filme, lembra que a gente fez através das oficinas. A gente organizou grupos de oficinas com crianças, a TV Cambridge, que sabe que as crianças são sempre as embaixadoras, né? Você entra num lugar que você não conhece ninguém, que nem nos narradores, num povoado que você vai, você para num boteco ou você para em qualquer lugar, quem vem? As crianças, primeiro.
E aí, através das crianças, que você vai fazendo amizade, elas vão te levando para a casa da avó, para a casa do pai, elas vão abrindo espaço, elas são uma espécie de abre-alas, as crianças. E aconteceu isso lá no Cambridge. E o que aconteceu, gente, é que esse filme terminou e essas oficinas ficaram, elas continuam. Então, por exemplo, a Inês Figueiró, que trabalhou comigo fazendo o roteiro, ela começou a organizar essas oficinas. Terminou o filme, ela continuou com as oficinas das crianças. Aliás, as crianças vêm amanhã aqui assistir o filme do Cambridge. E o grupo dos refugiados terminou o filme, mas o grupo continua, porque os refugiados continuam chegando e o problema da moradia é muito forte. Então, o que aconteceu? A gente continuou. Hoje eu coordeno, vamos dizer assim, com esse coletivo, todo sábado, às 19 horas, a gente está lá no grupo dos refugiados. E quando eu falei para você que não para nunca, é porque, você entende? A demanda dos refugiados continua, das crianças continua, e a gente estabeleceu... Hoje eu diria que eu sou militante da FLM. E eu nunca pensei na vida que eu ia ser militante. Ao mesmo tempo, o que acontece? A contrapartida. A FLM está tendo uma visibilidade imensa. A Carmen Silva, que é a líder do movimento, ela vai para os debates do filme, onde não vai o diretor. Isso nunca aconteceu. Sempre que tem um debate do filme, o diretor é chamado. E com esse filme, não. Eu não vou. Quem vai é ela. E ela se apropriou. Quando eu digo ela, é ela / movimento. Se apropriaram do filme. E o filme está fazendo o quê? Como é que chama? Assembleia como é que chama? Da Câmara dos Deputados pede a sessão. Movimento do Nelson Mandela de Campinas pede a sessão. Movimento lá de Minas Gerais pede a sessão. Aí está aparecendo movimentos pedindo o filme, que o movimento está vamos dizer assim, E o que é incrível, tirando aquela ideia da criminalização, de que são o que a gente desconhece. Tudo isso, resumindo, desculpa, eu falei muito, mas era para dizer isso. Eu queria só tentar exemplificar quando eu falo da experiência transformadora, nesse sentido transformador. Eu já não sabia que eu ia ficar militante. Não tinham nem direito o que comer. Desculpa, eu não ouvi esse dado. Quando você falou, né, da equipe, né, ter que todos os problemas técnicos, eu imagino um monte de cabo passando, mal tinha luz, quebrava, você tinha que lidar com isso, né? Então, aí vem o filme, né, deve ter gerador, deve ter um monte de coisa, eu não sei, eu imagino. Depois, a alimentação. Como é vocês alimentaram? Geralmente, vocês montam aquela banca cheia de, né, comida. Lá dentro, para um monte de gente que você viu, a outra mal tinha, né, o que comer. Até essa coisa prática. Tem um conflito lá, né, de vocês. Lá dentro não tinha. Eles abraçavam a calça. Você entende? Tem uma coisa prática, assim. Era tudo bem resolvido. Não, assim... Comer, assim, não era questão, porque lá, gente, movimento de moradia são trabalhadores. Existe uma diferença muito grande. Às vezes, o movimento de moradia não é de pessoas de rua, de pessoas que estão na condição de morar na rua. O movimento de moradia ele trabalha com trabalhadores desempregados. Podem estar desempregados. Porque o cara tem que ter o perfil de poder financiar uma casa. Enfim, então, só para dizer, essa visão não é que eles lá dentro eles têm comida, eles não estão no estado. Última coisa, porque eu queria passar a fala para elas também, mas só lembrar uma coisa: esses conflitos, que é o cerne de quando você entra para trabalhar numa zona de conflito, é exatamente isso. Você vai lidar com o conflito. Sabe qual é o antídoto? E que eu acho assim que foi o grande descobrimento e que norteia todo o trabalho de campo quando você vai fazer um trabalho de criação num lugar assim. É a contrapartida. É você, por exemplo, vou dar um exemplo e terminar aqui. No roteiro, a gente precisava de uma biblioteca.
roteiro de ficção, que o personagem fazia Skype com os refugiados, com Gaza. No roteiro de ficção. No Cambridge não tinha. Aí, o que a gente fez? A gente falou, olha, a gente precisa erguer esse cenário. Só que, em vez dele ser um cenário, vamos, de fato, erguer uma lan house, uma biblioteca com equipamentos, e vai ficar para o prédio. Olha a diferença. Então, a partir desse vínculo, você vai conseguindo lidar com, enfim, né, com esses conflitos, eles vão entendendo quem é você ali dentro também. Eu queria aproveitar essa pergunta e as respostas da Eliane para fazer uma pergunta parecida nessa mesma linha para a Beth, que é a presença desse bloco no centro de São Paulo. Imagino que vocês, nos ensaios do bloco, vivam de maneira intensa o centro de São Paulo. E não só com esses moradores do centro ou moradores de rua, não sei, mas também, Beth, a relação com essas mulheres que passam a integrar o ILU. Qual que é a sua relação, o nível de relação com elas? Eu até comentei com você que uma das minhas grandes amigas entrou para o ILU ano passado e ela vive um momento difícil da vida dela e a grande alegria dela foi o ILU. A melhor coisa que ela teve no último ano da vida dela foi o ILU. E o desfile do Carnaval foi o auge dessa alegria e dessa transformação. E, obviamente, uma pessoa que você não conhece, mas que viveu essa experiência com você, né? Bom, primeiro, a gente ocupou o ILU foi fundado em 2004, então a gente ocupava a praça atrás da biblioteca, Mário de Andrade. E aí ficamos ali, acho que 1 ano, 2 anos, e logo tem uns apartamentos muito antigos ali, assim, e logo algumas pessoas compraram ou alugaram. E uma dessas pessoas era muito amigo na época era o prefeito Kassab. Disse, não, eu morava no Morumbi, eu vim para cá, para o centro, porque é meu trabalho. Ele desceu do edifício dele, veio falar comigo e tal. Quem que é responsável? Aquela ali, tá, então eu vou lá. Pois não, tá. E era uma época, porque a gente... Não sou eu que faço carnaval, isso é uma festa, acho que acontece no mundo inteiro, né? Então, é um momento que a gente reúne muitas pessoas, muitas mulheres, e era na época do carnaval, eu não estava tocando aleatoriamente, assim, eu estava preparando um trabalho, uma homenagem. E aí ele me diz, não, porque eu morava no Morumbi e agora eu vim morar aqui, entendeu? Porque eu estou perto do meu trabalho, e o dia que eu tenho para descansar. E eu falei, moço, então o senhor volta para o Morumbi, fica lá no silêncio do senhor, então, e aqui, entendeu? Porque eu não estou fazendo uma coisa fora da lei, nem nada disso, entendeu? Assim, eu estou aqui, reunido com essas mulheres, eu tenho autorização para fazer isso. Você tem? Então, eu sou amigo pessoal do Kassab. Ele virou as costas e foi embora. Bom, no próximo fim de semana, eu já tinha polícias e tudo mais, e eu não pude mais fazer. E aí eu tive a grande ideia de pensar, o Vale do Anhangabaú tem tudo a ver. Ali foi um dos maiores massacres da população indígena. Por isso os tambores estão lá. Eu descobri isso depois. Uma professora minha de antropóloga falou, o ILU está lá por causa disso, Beth. Eu falei, puxa, nunca tinha. Então, entendi também. Era muito maior também. E aí, primeiro, quando a gente chegou lá, a gente já olhou para as pessoas que estavam lá. Porque aquele espaço é o lugar que elas ocupam. E a gente também quer ocupar. E como vamos conversar? Bom, no começo foi interessante, porque a gente começou a criar um diálogo. E como somos mulheres, né, por isso que a gente segura uma criança 9 meses, porque a gente tem o poder de gerar. E com muitas mulheres, então, cada um dia tinha uma ideia, então vamos levar coisas, vamos agradecer essas pessoas aqui. E a gente começa todo o ensaio
a comunicar, começar a se comunicar com essas pessoas. Teve muitas coisas. Por exemplo, tem a nega Duda, que é minha parceira. Uma vez ela fez estava muito pesada, ela fez uma comida de Oxalá, porque Oxalá hoje é o dia de Oxalá, por isso que eu estou de branco, para acalmar minhas palavras também. Então, quando a gente quer muita calma, a gente pede Oxalá. Oxalá é o orixá Funfun, isso é Funfun. O branco é Funfun em Iorubá. E aí a nega Duda pegou, falou nada para ninguém e fez caldeirões assim de canjica e distribuiu para a gente, e depois a gente abriu para as pessoas de lá. E aí levamos, tudo ok. Isso foi a primeira relação que a gente começou a ter. Depois a gente tinha uns meninos que eles chegavam assim com o negócio de cheirar, ficavam cheirando, cheirando, cheirando. Aí eu comprei uns incensos que ele demora acho que 6 horas assim grossa assim, e levei. Aí eu ficava trocando com eles, falava, então, vou fazer o seguinte, você dá essa garrafinha e eu te dou esse negócio. E eles, tipo, nossa, esse negócio é incrível. Eu falei, então, beleza, trocou, já era. E aí a gente começou a se comunicar, então, e conversar, e tudo bem, e a gente olha, e é difícil, às vezes muitas crianças estão ali. Então elas chegam, e a gente começa, e umas querem reger, e eu deixo elas na viagem delas, deixa elas regerem, elas ficam lá, regendo. Tem pessoas. E aí eu falo, deixa, porque a gente tem companheiros também, companheiras que estão ao redor também, né, para fazer olhar isso também. Então aí teve uma época que a gente começou, não, vamos até esse ano, a gente ainda não concretizou isso, né, Cris? Mas a gente vai ter que concretizar. A gente começou a falar, vamos colocar um varal. Devia pegar esse negócio da roupa. A gente coloca um varal. Quem passar, pega. Um varal de roupa? Aí um dia acho que rolou isso. Teve um dia que rolou, mas a gente não deu continuidade. Mas é uma coisa que está dentro do projeto do ILU, a gente continuar fazendo isso. Porque é isso, é você chegar nesses locais e olhar as pessoas que estão lá. E começar. Então, aí hoje, eles que moram lá, tem uma coisa também. Aí a gente foi dar uma festa do Ilobá, porque depois de tanto trabalho a gente também quer, né, sacudir, quer brincar também. E aí a gente conseguiu fazer no Casa das Caldeiras, que é um lugar lindo, eu acho, assim, aquele lugar. E aí que a gente deixou o nome de todos. Aí tinha assim, desde as crianças que não podiam ir nessa festa, porque acaba tarde, mas assim, desde as crianças das mulheres que vivem lá, dos homens que vivem lá, dos trans que vivem lá, de todas as pessoas que vivem ali. A gente deixou o nome deles na portaria e eles chegaram lindamente e curtiram a festa com a gente. E eu falei, meninos, está bonita. Ele, claro, depois do desfile do Lobá, bicha, eu tinha que estar linda aqui, eu imagino, eu estou aqui. E chegou outro, e foi muito engraçado como eles se prepararam para ir para o lugar, sabe, assim. Então, é chegar no lugar e olhar e começar a comunicação e começar. E eles hoje até quando chegam, às vezes chegam que estavam moradores de rua ou pessoas que estão infelizmente no uso dessa droga terrível. Então, quando eles chegam lá, eles dizem, as meninas do Ilobá, ninguém mexe, hein? Nossa, está tudo certo. Fala, beleza, tá tudo. Então a gente já criou, esse vínculo que a gente começa a criar mesmo quando começa a fazer um movimento fértil e nutritivo. É isso. Nosso tempo está acabando, né? Eu só você falou dessa árvore grande verde que você via pela janela da sua escola e que tem essa relação profunda com o seu prazer de contemplar, assim. Nesse seu prazer de contemplar, a relação das coisas que você faz, assim, né, nessa linguagem do teatro e do clown. O que você acha aí da importância do nosso contato com a beleza, do sensível, e o que isso potencializa tanto para os nossos diálogos, para esses encontros, como também potencializa para a gente se enxergar e ver o mundo de outras formas. Queria que você falasse um pouquinho desde a sua... Eu sei que é uma resposta grande e larga, mas, enfim...
Bom, eu acho que é político, né? O contemplar é político, assim como o sensível deve ser político, né? A gente abrir espaço para se dar a oportunidade de olhar o mundo, escutar o mundo, dar espaço para que o mundo possa adentrar você, é uma oportunidade para que você esteja mais preparado para dar uma resposta. Essa resposta não necessariamente está certa ou está errada, não há que se ter o julgamento de valor. Mas o que acontece é que, muitas vezes, a gente não está vivendo, né? A gente não está realmente em condições de dar uma resposta, né? E essa questão da resposta, ela não pode ser apenas uma resposta reativa, né? Ela tem que ser uma resposta vivenciada, né? Em busca de uma plenitude, né? Que eu acho que é bastante difícil da gente conseguir. Acho que a questão da meditação, ela é tão fundamental hoje em dia porque você tem acesso a si mesmo, né? Mas tem acesso a si mesmo não de forma egóica, né? Mas que seja lá essa palavra também, né? É perigosa, né? Mas, enfim, é um acesso aonde a gente possa ter a condição de escutar. A gente não escuta. Eu, na verdade, essa questão da contemplação, ela me é cara porque, hoje em dia, quase a gente não para. Eu, particularmente, quase não paro. Então, os momentos em que isso minimamente ocorre, desse espaço de pausa, aonde eu possa minimamente olhar para mim e entender que eu não sou absolutamente nada além daquilo que sou num instante zero, porque é isso, né? A gente acha que a gente é alguma coisa, a gente não é nada, né? Quando isso bate, eu começo a ouvir os outros. Quando isso não está, eu só escuto a mim mesma. Então, esse espaço, para mim, e o espaço que quando eu vejo um filme que me toca, quando eu ouço uma música que me eleva, né? Esse é um espaço contemplativo, porque eu abro espaço para que algo adentre, né, em mim, e, a partir daí, eu possa refletir sobre o mundo que eu estou vivendo, né? Então, ainda bem que eu estou aqui com duas pessoas que me fizeram refletir muito. Agradeço. Agradeço. Agradeço mesmo. As obras que assisti do seu trabalho, às vezes quem estive em vivência na rua com Ilu, né, estão impregnadas em mim. Agradeço. Aí, queria só contar que a Escola Montessori faz com que eu consiga me sentar em roda com meus alunos, porque sou uma professora, né, de teatro, de dança. Eu consigo sentar e escutá-los, porque a gente tinha essa roda, né, esse círculo, né? A gente era pequenininho, né? Eu me lembro de 5 anos de idade, sentada em círculo, e a gente discutindo quais eram as nossas questões, né? Com 5, 7 anos de idade, né? Acho isso uma preciosidade, né? Então, isso eu acho que faz parte. Eu levo isso comigo, né? Essa vivência, né, de sentar em roda e escutar, né? É isso. Queria agradecer vocês pela oportunidade. Viu? Muito agradecida. Acho que a gente está chegando ao fim
E queria saber se a Eliane ou a Beth gostariam de ter uma palavra final também. Falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, Patrícia. Esqueci teu nome. Fernanda. Gabriela. Tô vendo como eu estou? Vanessa. Não, Vanessa. A Vanessa, eu lembro de todas elas, mas esqueci só o nome. E agradecer essa oportunidade de estar aqui, também trocando ideias aqui com vocês. A Kita eu conheço há muito tempo, inclusive quando ela dirigiu, ou estava sempre presente lá no Nova Dança, foi uma das sedes do ILU, quase sede, porque a gente fez essa parceria muitos anos atrás, saindo lá no Manuel de Dutra, né? Ali no Bexiga, 3 de maio. E foi muito engraçado também, porque eu tenho um filho adotivo e disse: mãe, você viu aquilo que é fazer política? Você viu o Hotel Cambridge? Eu falei: não vi, filho. Ele já está rapidinho. Aí ele: não, vou tentar baixar, vou tentar, não sei o que, porque ele é rápido. Tem uns filmes que ele faz, não, tem uns filmes que ainda não saiu. Eu falo: filho, ele tá, mãe, já vou te procurar. Que eu não tenho acesso, ele vai. E aí ele falou, e aí passou uma semana, aí eu liguei para ele e disse assim: você sabe com que eu vou estar sentado? Com a diretora do Hotel Cambridge. Ah, mãe, não acredito. Eu falei: pô. E foi muito bonito isso também. Então, tá girando, né? Então, esses encontros, realmente, salve a Baiomi, que faz a gente encontrar, ou se reencontrar, na verdade. Né? Porque as crianças, a gente não ensina nada a elas. Na verdade, elas vão colocando as lembranças. Né? Não esqueça que uma criança é ancestral também. Né? A vida vai girando, 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 girando. E é isso aí. Muito axé, muito obrigada. Então, também, gente, você sabe que quando a gente olha uma tela dessa, né, você sabe que 98% dessas telas no mundo inteiro, a gente vê só um tipo prevalecer de cinema, que é o cinema hollywoodiano, né? Então, eu acho incrível. Eu queria agradecer a Patrícia, que é incrível essa mulher, gente. Porque essa rede toda de cinema, que também precisa, né, do filme hollywoodiano, de repente ela proporciona aqui um experimento como esse que está acontecendo. Então, vocês veem que coisa incrível. Então, Patrícia, valeu, meu. E Fernanda, Patrícia e Fernanda, e a Vanessa também, que está aqui, as batalhadoras, né? E também agradecer, adorei conhecer vocês pessoalmente, adorei mesmo. E, vem cá, Beth, a ideia de fazer a troca, lembra que você falou no início? Cadê a minha boneca? Ó, a minha ficou pelada. Eu não consegui fazer a trança. Ela conseguiu. Vem cá, você não falou aquela ideia de trocar? Aí, sabe o que eu pensei? A gente podia fazer? Vem um pouquinho todo mundo para cá, todo mundo para a sua boneca. Vocês trocaram? Não trocaram. Traz as bonecas. Na calada da noite. É só fazer uma coisa bonita que a gente pode fazer.